tarde. Hoje é dia 11 de maio de 2018. Estamos começando mais um programa Fundos Imobiliários ao vivo aqui pela Infomoney TV. Hoje eu volto a conversar com o Marcelo da Costa Santos, da NAI Brasil. Daqui a pouco ele vai te explicar por que isso. Sempre uma conversa cheia de dados e cheia de inteligência, como ele sempre fala, dados não são nada sem inteligência. Então ele vem mais uma vez trazer a inteligência dele para compartilhar comigo e com você. Eu vou fazer uma abertura rápida, porque o Marcelo gosta de falar e sempre fala muito bem. Vou falar dos fatos relevantes rapidinho, ó. Dia 7 de maio, o projeto Água Branca, que é administrado pela Coin Valores, anunciou rescisões antecipadas de contrato de locação. No segundo pavimento foi ele inteiro e sai no dia 31/5 o locatário. Metade do 19º pavimento e o locatário sai no dia 16 de junho. E o 11º pavimento sai no dia 9 de outubro desse ano. Então tem impactos no rendimento de menos 0,18 centavos a partir de julho e menos 0,29 a partir de dezembro. Vila Olímpia Corporate, o VELOL, administrado pela Oliveira Trust, anunciou contratos de locação dos conjuntos 82 e 84 por 54 meses. O locatário é o mercado Bitcoin, que já era locatário, anunciei, deu um fato relevante falando disso, há coisa de uns 6 meses atrás. Expandiu a operação, alugou mais o resto do andar que ele ocupava. A vacância total do fundo cai para 3,94% e tem um impacto no rendimento positivo em 9,5%. Outro, o Anhanguera Educacional, FAED 11, administrado pelo BTG Pactual, no dia 8 disse que a locatária não conseguiu efetuar o pagamento. E isso gerou então um impacto de 59% no rendimento, para menos. No dia 10, avisou que o locatário regularizou o pagamento do aluguel, então o próximo rendimento do próximo mês vai ter um impacto positivo de 146%. Último fato relevante da semana, o MOLS Brasil Plural, MOL 11, que é administrado pela Brasil Plural, ou Geração Futuro, anunciou a sua segunda emissão de cotas no valor de 260 milhões de reais. Os atuais cotistas receberão direito de preferência e vai ser cobrada uma taxa de distribuição primária de R$ 4,60 por cota. Taxa de entrada, taxa de distribuição primária, mudam os nomes, mas no fim é a mesma coisa. Quem quiser entrar no fundo agora vai ter que pagar 4,6. Tem sido uma prática do mercado nos tempos de hoje, as novas emissões saírem com os custos já cobrados do investidor. Legal, eram esses os fatos relevantes da semana. Antes de passar a palavra, falar do curso e passar a palavra para o Marcelo, queria mandar um abraço para o Guilherme Menezes, que é de Maceió e tem 13 anos de idade. O tio dele me mandou um recadinho lá na minha página do Facebook, falando, olha, meu sobrinho está querendo aprender a investir e eu faço questão que ele invista em fundos imobiliários. E aí eu pedi para ele me dar o nome, porque eu quero te mandar um abraço, Guilherme, e te incentivar muito. Você, com 13 anos, já mostra uma grande maturidade e está fazendo muito pelo seu futuro e pelo futuro do país. Porque se todo mundo fizesse igual a você, esse país seria muito melhor, pode ter certeza. Sucesso para você, vai com calma, vai devagar, vai aprendendo, você tem muito tempo ainda, mas é muito bom saber que uma pessoa da sua idade já tem interesse em aprender a investir. Sucesso e conte comigo no que eu puder ajudar. Aliás, falando em quem quer começar a investir, conheça o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que eu gravei aqui em parceria com o Infomoney Educação. É um curso online que você encontra disponível na plataforma por 12 meses. Você compra e tem 12 meses para fazer o curso, que tem até 9 horas de duração. Conheça. Conheça também o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários. É um e-book esse gratuito que eu escrevi em parceria com o Infomoney. Você encontra nesse site que está aí na sua tela, ou então também lá na minha página do Facebook. Vá lá, encontre o e-book, fale do programa de hoje, manda um recado para mim, conte que o seu sobrinho também quer investir, o seu filho. É um prazer para mim poder interagir com você. Muito bem, vamos conversar aqui com o Marcelo da Costa Santos. Obrigado mais uma vez, Imagina, Marcelo. eu que agradeço, é um prazer estar de volta. Prazer é Você sempre sabe meu. que eu tenho que começar com uma reclamação. Reclame. Você falou que eu gosto de falar muito, é mentira. Eu gosto de falar demais, não muito. Mas falando sério, é bom estar aqui, acho que é um momento muito propício para o mercado imobiliário. Sim. O pior está para trás.
E está todo mundo olhando para frente com felicidade, com ânimo, né? Saiu uma depressão profunda de 3 anos. Mas antes eu queria contar o que a gente está fazendo, o que eu mudei de nome, né? Eu te apresentei das outras vezes como diretor da Engebank. Exatamente, Brasil. exatamente. A Engebank é uma empresa que tem 25 anos e que em 2015 montou uma nova empresa, que é a Engebank Real Estate, que nós somos nós, na verdade. E depois de 3 anos como Engebank Real Estate, nós demos mais um passo e nos associamos a uma marca internacional, que é a NAI Global. A NAI está entre as 5 maiores empresas do mundo de consultoria imobiliária. Nós achamos que é importante trazer essa visão para cá, embora todos nós da empresa tenhamos vindo de casas internacionais. Minha casa anterior é uma das empresas líderes de mercado, tem pessoas de todas as casas que trabalham conosco, mas nós queríamos ter uma marca que, ao mesmo tempo, respeitasse a minha independência e trouxesse mais acesso aos mercados internacionais para os nossos clientes. Nós hoje temos o melhor dos 2 mundos. Eu falo na brincadeira que nós somos esquizofrênicos. Eu sou ao mesmo tempo 100% brasileiro e 100% internacional. Isto é, eu tenho flexibilidade, eu trago inteligência. Só para recapitular, nós fazemos compra, venda, locação, intermediação, né? Eu faço assessoria imobiliária de imóveis comerciais, prédios, de escritórios, projetos, terrenos, galpões, hotéis, shoppings, etc. Faço avaliações e tenho também um departamento de pesquisa. Eu consigo preservar a minha independência, a minha agilidade de agir e trabalhar com meus clientes locais, como eu sempre trabalhei, e a gente hoje está com mais de 40 pessoas na equipe, então o nosso histórico mostra que o nosso modelo deu certo. E ao mesmo tempo eu trago conhecimento, acesso a mercados, mais inteligência, dados de mercados internacionais. Eu tenho escritórios da NAI na Coreia, na África, na América do Norte, na Europa, no mundo inteiro, e a gente com isso consegue trazer mais valor para os nossos clientes localmente. E certamente o interesse deles em firmar uma parceria no Brasil é um bom sinal para nós brasileiros. Sim, mostra... O Brasil sempre é um mercado importante, né? Eu acho que quando você pensa em América Latina, os 2 mercados que têm volume, têm histórico e têm profundidade necessária para o investidor institucional internacional são o México e o Brasil. E a gente pode até começar falando sobre isso. Existe uma situação muito interessante nesses 2 mercados. O México vai se resolver mais rapidamente, porque a eleição deles está chegando, onde você tem um cenário eleitoral que perturba a visão do futuro. No México, você tem um candidato que está ameaçando, eu chamo do Lula antigo, né? O Lula antes da Carta ao Povo Brasileiro, que ele escreveu em 2002, ele não, o Palocci escreveu em 2002, e onde ele renegava todo o passado dele. O Obrador, na verdade, não renegou o passado e o mercado está com medo do México. No Brasil, a gente tem uma situação muito semelhante. Embora eu seja otimista e acredite que o cenário da eleição vai ser benigno, isto é, nós vamos ter um candidato de centro-direita que ainda não está 100% definido. Eu não sei se um Luciano Huck pode retornar, por exemplo, ou se realmente o Ciro Gomes vai se passar um verniz de centro-direita ou vai migrar para a posição dele de mais esquerda. Então a gente está muito indefinido o cenário ainda, a gente não sabe como vai estar. Mesmo assim, eu acho que vai ser um cenário benigno para o país. Mas até lá, os estrangeiros estão com medo de investir aqui, estão segurando o freio, estão com medo do que vai acontecer. Esse é o meu medo, é uma coisa que eu posso começar do final do que a gente pretende conversar aqui no nosso tempo, onde existe uma necessidade de se esperar pela eleição. Porque já que eu não sei como vai ser o cenário, eu vou esperar antes de investir agora. Se eu vou ficar aqui por 10 anos, eu posso esperar 4 meses. Sim. Só que do ponto de vista do ano, para quem tem que fechar orçamento no ano, para quem está olhando para a performance do ano de 2018, isso pode se transformar num ano mais fraco do que o esperado. Por quê? Se você suspende qualquer transação, qualquer negócio, compra, investimento, etc., até você ter uma definição da eleição, e a eleição só se define no último dia de outubro, ou no final de outubro, quando você ficar animado de novo, não vai dar mais tempo de fazer nada, porque nós temos 2 meses de trabalho, ou 1 mês e meio, porque dezembro é um mês que acaba mais cedo, então vai ficar tudo para 2019. Então, existe hoje eu diria que o cenário para mim hoje, ele tem um cenário muito bom e um cenário bom. Muito bom este ano vai ser excelente e os outros próximos 5 anos vão ser melhores ainda. Um cenário que não é tão bom assim, mas é bom na mesma, este ano vai ser ok, onde o primeiro semestre é um semestre bom e o segundo é um semestre ruim, mas depois a gente retoma o atraso em 2019 até 2020.
e 22, 23, assim, o ciclo vai ser muito longo pela frente. Né? Mas você falou brevemente, você tinha comentado, não depende só da eleição, pode ser que o processo eleitoral antecipe se o processo eleitoral estiver bem definido, tanto faz quem for eleito A, B, C, é um cara de centro-direita, é pró-mercado, aí já destrava. Eu acho que sim, você tem toda a razão. Se nós tivermos, vou dar um cenário hipotético, eu não quero ficar fazendo propaganda eleitoral de ninguém, obviamente, mas vamos supor que você tem um cenário onde você tem um candidato como, por exemplo, o Alckmin como em primeiro lugar e uma outra pessoa de centro-direita, o Meirelles em segundo lugar, e depois você tem os outros, os que estão na margem do processo, um Bolsonaro, etc., bem distantes. O mercado financeiro, o mercado empresarial gosta muito, ou eles gostam muito desses dois nomes. E se tem uma certeza no mercado, onde um dos dois vai ganhar, o mercado explode em junho, já começa ainda. Eu até fico com medo, pode até vir tanto dinheiro que você não sabe o que fazer com o dinheiro. E excesso de dinheiro é sempre um problema. Mas esse, para mim, é o pano de fundo de como os estrangeiros estão vendo o Brasil nesse momento. Né? Isso veio muito de um evento que eu participei em Nova York, agora no começo de abril. Eu tive duas viagens, na verdade. Uma foi no final de março e uma foi no começo de abril, onde eu conversei com pessoas de fora. E é um consenso, investidores, operadores, é um consenso isso. Existe uma visão otimista com o Brasil no longo prazo, mas cautelosa no médio prazo, médio até outubro, novembro, em relação à eleição. Né? Isso é importante, né? Saber como o estrangeiro está olhando para a gente. Exatamente. Você sempre fala muito de ciclo. Sim. E os estrangeiros respeitam muito os ciclos, né? Respeitam, são mercados muito mais... são mercados mais estáveis. Óbvio que existem ciclos e os ciclos são agudos também. Não é que um investidor nos Estados Unidos não perca dinheiro, ele perde muito dinheiro. Sim. Só que o ciclo é mais estável porque você ajusta mais facilmente, existem mecanismos que permitem o seu ajuste ser mais rápido, mas eu não quero entrar nisso porque a gente também não tem tanto tempo assim. Você me acusou de falar muito, eu falo demais, não é que eu falo muito. Né? Então, e você trouxe dois gráficos sensacionais de ciclo. Queria que você explicasse eles para quem está falando. Você consegue colocar na tela? Posso mostrar aquele histórico? Por favor, aquele histórico de 95 a 2018, exatamente já está lá. Então, esse é um gráfico que a gente gosta de mostrar para as pessoas, porque existe uma tendência de todo mundo querer comprar quando está caro e querer vender quando está barato. As pessoas entram tardiamente no mercado e saem tardiamente do mercado. Então a gente gosta de mostrar que, em primeiro lugar, o setor imobiliário não é diferente de um investimento em bolsa de valores, em qualquer coisa. Tem comportamento humano. Exatamente. Esse gráfico mostra o momento onde você deve comprar e vender. A gente usa o buy, sell, que é a linguagem de mercado de ações, né, dos relatórios de compra e venda de ações. Então você tem os momentos no histórico do mercado imobiliário, a linha, o churado cinza é o preço do pedido dos imóveis e o vermelho é a disponibilidade. Você vê que existe uma correlação clara, negativa entre eles. Quer dizer, quanto mais baixa a disponibilidade, maior o preço e vice-versa. Então, quem deveria ter investido? Você pensar no ciclo que vai até o final de 12, começo de 13, era o momento de você vender, não de comprar imóveis, não de você comprar fundos de investimento. Especialmente quanto mais perto da ponta do ciclo, mais claro isso. Se você olha entre 2009 e 2010, ainda teve gente que ganhou dinheiro. Mas tem exatamente essa subidinha aqui. Mas quem estava olhando para frente sabia que ia perder dinheiro. Por quê? Porque se você olhar o que foi entregue de imóveis até 2010, 2012, foi uma média de 105 mil metros quadrados por ano, o que deu 1,2 milhões de metros quadrados entregues nesse período. De 1 até 11, isto é, em 10 anos entregamos 1 milhão e tal de metros quadrados. Nos 6 anos seguintes, nós entregamos quase 2 milhões de metros quadrados. Nossa. Então você teve uma entrada de ciclo, o ciclo chegando no seu pico, com uma entrega muito forte de prédios. Isso é um gráfico de São Paulo, deixar isso claro, mas a gente usa isso como um proxy, como uma visão do que acontece em outros mercados e em outras regiões do Brasil também. Então a gente saiu de 100 mil por ano para 260 mil por ano de entrega, em média, aproximadamente. Não há economia em crise que receba 260 mil metros quadrados por ano e sobreviva. Então, quando você olha, eu não vou colocar todos os gráficos na tela que não dá tempo, mas quando você olha o gráfico de absorção líquida ano a ano e entregas, desde 2000, esse é o gráfico,
Desde 2000, o cinza é a absorção líquida. A absorção líquida, só para quem não lembra do conceito, é o que você de fato absorve ou toma de espaço depois que você liberou que você exatamente. A absorção bruta é a movimentação total do mercado. Quem entrou, quem saiu de todos os espaços. O líquido é o que sobrou depois de peneirar as devoluções. Essa é uma medição de demanda. Então, se você olhar, o vermelho é o novo estoque entrando. Então, independente da vacância que já existia, a partir de 11, todos os anos, até agora, né, recentemente, nós temos uma entrega de estoque significativamente superior à demanda existente para o espaço em São Paulo. Então, não há taxa de vacância que resista, não há preço que resista. Então, obviamente que o preço desabou, que a vacância aumentou muito, e o mercado tem se recuperado, a vacância tem caído, e tem caído significativamente na região centralizada, ainda às custas de preço. Sim. Que é um dos pontos que eu tenho falado muito, especialmente, acho que isso é um ponto interessante para o pessoal que olha para fundos de investimento. Não dá para você... Ciclo aqui? Exatamente. Esse é um gráfico que a gente gosta de mostrar, justamente para quem está olhando para o momento de comprar ou de vender. Eu não vou entrar no detalhe profundo de zonas da cidade ou de classes de ativos, porque senão a gente vai ficar aqui 2 dias falando sobre isso. Mas é fundamental que as pessoas entendam que esse gráfico que está na tela agora, ele mostra os pontos críticos de inversão ou de inflexão do mercado. Sim. Em cima é quando a gente está na euforia, que foi 2012 para 2013. No primeiro momento, o mercado nega. Desta vez é diferente. É o famoso desta vez é diferente, exatamente. Não é comigo, não vai acontecer. E vai passando o tempo e as pessoas vão aceitando, negam. É como a história do luto, né? Você nega, fica brava. De certa maneira, reflete os sentimentos que tem nesse processo todo. Nós estamos agora um pouquinho depois do ponto crítico, especialmente no mercado de escritórios de São Paulo. No Rio de Janeiro, a gente está um pouquinho para trás. Sim. O Rio está 2 anos atrasado em relação a São Paulo. Então, a partir de agora, a gente vê recuperação, ainda com preço aquém do que precisaria ser. Eu não estou dizendo que o preço esteja errado, o mercado é soberano, mas o preço é aquém do que deveria ser, dado os custos de produção. Então, quando a gente olha quanto custa um terreno, um CEPAC, a obra, etc., versus o custo de carregamento, mesmo com juros mais baixos, o preço de aluguel não reflete o custo real do imóvel ainda. Está havendo uma recuperação. Como eu disse, a região centralizada da cidade de São Paulo, que é da Bandeirantes até a Paulista, hoje está com uma vacância de 13%. 13%, saiu de 20%. Não é cenário de crise, é um cenário normal. Cenário normal. Por que a gente não consegue subir o preço de maneira agressiva nessa região? Porque ainda você tem muita vacância, está com quase 32% de vacância da Bandeirantes até a Ponte Socorro, que é a zona descentralizada, a zona de expansão dos escritórios. Então, isso acaba funcionando como uma âncora negativa de preço, está ancorando de forma errada, não deixa que o preço decolar. Isso vai mudar, na minha opinião, e a gente vai começar a ver, já está começando a ver recuperação de preço. Houve uma recuperação marginal nesse trimestre, pequena, só foram centavos, mas a gente sente que isso é o começo, é a ponta do iceberg positiva aqui no caso, é o começo da recuperação dos escritórios. O Rio, como eu disse, está 2 anos atrasado. E eu queria assim, dar uma visão de investimento para quem está olhando para fundos. Eu diria basicamente 3 coisas aqui. A primeira é, eu tomaria muito cuidado com fundos de investimento em prédios únicos. Você corre muito risco de crédito, existem alguns fundos que são voltados a um único prédio, a poucos prédios. O melhor é o investidor olhar para portfólios... multiativos. Exatamente. E multirregiões, e multiclasses de ativo. Quanto mais diversidade, melhor. É óbvio que é impossível ele ter a diversidade máxima, ele teria que comprar mais de um fundo, mas quanto melhor a diversidade para ele, quanto maior a diversidade, melhor, mais seguro está o Sharp dele fica melhor, né? Usar linguagem técnica. O segundo ponto. Há 2 anos, a gente tem falado muito do sofrimento do que a gente chama de classe B e B+, versus classe A e A+. O classe A e A+, sofreu menos, com um preço mais baixo, absorveu muita demanda, e o classe B, que tinha uma vacância baixa, hoje tem uma vacância alta, porque perdeu muitos inquilinos que fugiram para ativos de melhor qualidade. Hoje, a situação está mais ou menos equilibrada e você começa a ter recuperação dos 2 ativos. Então, quem vai investir em fundos hoje, que é o segundo ponto, eu não ficaria muito mais preocupado se vai investir num ativo de classe B ou de classe A. Certo. Eu olharia para quem é o gestor e com a diversificação desse portfólio, porque você tem um upside muito bom dos 2 lados. Eu pessoalmente acho que você vai ter mais upside na classe A, porque os aluguéis estão mais deprimidos versus o custo de reposição desses ativos do que no classe B.
E o terceiro ponto para falar de escritórios ainda é sobre o Rio de Janeiro. O Rio tem hoje uma pecha de mercado horroroso, de uma situação terrível, vacância elevadíssima, não há o que fazer, crise fiscal do Estado, da Prefeitura, corrupção, todos os ex-governadores na cadeia. Quer dizer, quando você olha para o Rio, só tem notícia ruim. A única notícia boa recente é que o petróleo está aumentando, né? E você começa a vislumbrar uma recuperação mais rápida do Rio de Janeiro. A receita de royalties do petróleo também vem Sim, aumentando. e eu acho que, assim, eu estou falando superficialmente, eu sou fã do Rio, eu acho que o Rio, sempre falo isso aqui nesse programa, e eu acho que o Rio vai se recuperar. Mas tem uma coisa importante que eu aprendi com um cliente ultimamente, né? Eu adoro clientes inteligentes que me ensinam coisas, eu adoro aprender o tempo inteiro. E esse cliente fez uma pergunta que eu não tinha, é uma coisa óbvia, e quando a gente fala sobre isso, eu falo, puxa, por que eu não pensei nisso antes? É que nem o ovo de Colombo, né? Se você pensar num prédio que você vai comprar em São Paulo hoje, o prédio está 16, 17 mil reais o metro quadrado, um prédio classe A em São Paulo, você vai comprar um fundo, você tem que olhar qual é a relação do preço da cota em relação ao preço do metro quadrado. Certo. O mercado voltando, como eu acho que vai voltar, como já é uma espécie de consenso no mercado imobiliário, que nós estamos no fundo do poço, etc., é daqui para cima, quanto que o mercado de São Paulo pode subir? 25%, 30%? Chegar a 20 mil reais o metro quadrado, 22 mil reais o metro quadrado? Sim. A gente fala aqui do Miss Silvia aqui do lado, que está aqui do outro lado da avenida, talvez por 25 mil reais o metro quadrado. Então, qual é o upside? 25%, 30%. Por outro lado, a gente tem visto transações no Rio de Janeiro, também de prédios de altíssima qualidade, por 8, 9, 10 mil reais o metro quadrado. Metade do preço. Exatamente. Ou pelo menos com desconto de entre 40% e 50%, você sumir 16 para 10, vai mais ou menos isso. Qual que é o upside que você tem no Rio de Janeiro? Eu acho que é o mesmo de São Paulo, em termos de preço final. Então, você vai comprar uma coisa que vai de 10 para 20, você vai ganhar 100%. De 10 para 16, 17, você vai ganhar 60%, 70%. Em São Paulo, você vai ganhar 25%, 30%. O risco no Rio é maior? É maior, é óbvio que é maior. Mas ele está sendo recompensado por uma expectativa de retorno bem maior. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E é uma coisa, eu tinha esse medo em relação ao Rio de Janeiro, eu estava pensando no esquema manada. Todo mundo não gosta do Rio, eu também não gosto do Rio. E é uma pergunta, eu falei, ovo de Colombo. Quando faz essa pergunta, você fala, puxa, eu não pensei nisso. Por que eu não pensei nisso antes? E faz todo sentido. Aí você entende a estratégia de algumas empresas que estão comprando ativos no Rio. Sim. E eu tiro o chapéu para eles. E ainda mais aquilo que você falou, quem está pensando em 10 anos. Exatamente. O upside que você tem de 5, não precisa nem falar de 10, de 5 anos no Rio versus o upside de 5 anos em São Paulo é muito maior. O risco é maior, mas o upside, eu acho que o risco no Rio está super precificado e não subprecificado, isto é... O ativo está subprecificado e o risco está superestimado. Exatamente. Existe uma superestimação do risco inerente da economia do Rio de Janeiro. O risco, eu acho que o Rio tem riscos, como todo o mercado brasileiro tem, mas são exagerados nesse momento. Eu olharia para o Rio com mais carinho. Um fundo diversificado que tem ativos aqui e lá. Exatamente. Eu acho que eu olharia para o Rio de Janeiro, exatamente. Quer falar um pouco de galpão ou ainda quer falar mais alguma coisa de escritório? Não, eu acho que nós podemos falar um pouco de galpão. Eu acho que existe uma... o galpão, eu não sei quanto tempo a gente tem, Arthur, então mais 10 minutos, eu imagino. Dá, 10 minutos dá. Então. Que eu posso falar... Hoje vai ser o recorde de protestos por a gente ter diminuído o tempo de programa, porque todo mundo gosta de ouvir o Marcelo falar. E ele é o primeiro a protestar aqui, ao vivo. Né? Eu gosto de falar e fala demais. Né? A minha família, nós temos que levantar a mão para poder falar em casa. Né? É a minha vez, então todo mundo fala e fala muito. Mas... o que eu gostaria de falar rapidamente alguns conceitos, não sei se vale a pena a gente colocar na tela. Eu pus o gráfico de ciclo que você trouxe. Você consegue colocar aquele de big box e modular? Esse, esse daí, exatamente. Rapidamente, nós quando olhamos o mercado de galpões, existem dois tipos de galpões, grosso modo. O modular, que é mais modularizado, isto é, ele geralmente tem uma marquise maior, tem um escritório em cima maior, e ele você aluga frações menores. E o big box, que na teoria é um galpão maior, mais eficiente, com menos escritório, com mais eficiência. Então você aluga mais área de armazenagem versus a área total que você está alugando. Quem constrói sabe o que quer. Eu quero um grande locatário e exatamente, exatamente. Quando a gente olha para as ondas, se você puder colocar naquele gráfico das 3 ondas, a gente gosta de falar sobre isso. Quando o mercado começou, o mercado de galpões de rua, que é de baixíssima qualidade, são barracões, como a gente gosta de falar na brincadeira, coisas antigas, pé direito muito inadequado, carga de solo inadequada, não tem segurança, não estão dentro de condomínios. Os galpões modulares começaram a roubar os inquilinos
roubar entre aspas, né, os inquilinos desses galpões de rua. E a gente cresceu muito, o mercado cresceu muito. Simultaneamente começaram a surgir galpões big box, que são esses galpões mais eficientes, e começaram a roubar inquilinos dos modulares. Então, o mercado crescia e todo mundo estava feliz. Quem estava sofrendo era aquele proprietário antigo, que tinha um galpão numa região que não tinha acesso a caminhão, exatamente. É um amador, é uma pessoa que ficou obsoleta com o tempo, na verdade. Até podia ser um investidor que tinha feito pensando num ativo adequado. A gente não pode também... O tempo... Esquecer da circunstância. Da circunstância original. Sim. Não quero acusar ninguém de ter feito nada errado. Há 30 anos era que... Você montar um galpão no meio de um bairro, em Guarulhos, há 30 anos, fazia sentido. Hoje o caminhão não entra mais lá, não tem espaço. Sim. Então, perdeu o sentido fazer aquilo. Então, você tem galpões na beira da Dutra de altíssima qualidade, dos dois lados da pista, aí aquele galpão perde utilidade, entendeu? Então, e você começava a roubar inquilinos. Quando a gente está na terceira parte da onda, que é agora o jogo de soma zero, onde as pessoas roubam de um lado para o outro. Então, eu estou no big box, eu vou para o condomínio modular e vice-versa. Eu gosto de usar esse gráfico por duas razões. Na verdade, para contar um pouco da história do setor e para dizer que isso acabou distorcendo o modo de ver o mercado. Todo mundo cresceu, só que eles não estavam enxergando quem estava sofrendo. Existiu a falsa ilusão de que a demanda era infinita. Sim, e todo mundo, tipo exatamente, e todo mundo começou a construir. Você tem em média 20% de crescimento anual composto de entrega de galpões. Não há, assim, historicamente não houve um único ano onde você teve menos entregas do que a absorção. Sem crise ia ter queda de preço, exatamente. Ia ter vacância elevada. Então quando você olha o preço histórico de galpões, ele está em R$20 o metro quadrado desde 2012. Devia estar 30, 32, e continua na faixa 19, 18, 20, depende da região. Então, você não tem espaço hoje para subida de preço, porque nós temos hoje 3.600.000 metros quadrados de galpões vagos no Brasil inteiro. É óbvio que uma região como Guarulhos, como Cajamar, como Embu, sempre de ponta. Ou você pegar Washington Luiz no Rio de Janeiro, quer dizer, ou bons ativos nessas regiões, eles estão bem ocupados. A vacância pontual é baixa. Mesmo uma empresa brasileira que tem galpões no Brasil inteiro, também tem uma vacância mais baixa que o mercado, porque ela está em mercados e com produtos adequados àqueles mercados. Só que a gente tem um monte de coisa que não deveria existir. Mercados secundários, terciários, com produtos caros, feitos de maneira adequada, querem ter um retorno e nunca vão ter retorno adequado. Eu acho que esse aprendizado o mercado de galpões não teve, porque existe uma coisa que a gente não pode culpar o mercado de escritórios. Se em 2010 eu decidi fazer um prédio em São Paulo, comprei um terreno, aproveito, CEPAC, não sei o quê, eu vou entregar em 2016, 2015, na melhor das hipóteses. Então, mesmo que eu estivesse enxergando o ciclo, eu não conseguiria entregar em 2 anos. Ele tem um prazo longo. Talvez em 2012 eu não tivesse começado a obra. Mas no galpão industrial, o terreno é muito mais barato, o galpão logístico é muito mais barato comparado com um prédio comercial. Existe a possibilidade de você não construir. Você senta em cima do terreno, espera e depois você vai construir. E os incorporadores continuaram entregando. Então, houve já um ajuste. São Paulo se ajustou antes do resto do Brasil, então a gente já começa a ter um mercado um pouco mais saudável aqui em São Paulo. Mas eu acho que aquele ciclo imobiliário que a gente vê, que a gente gosta de mostrar... Está aqui, ó. Que a gente gosta de mostrar para o mercado de industrial e de escritórios, ainda o mercado como um todo não está prestando atenção nesse gráfico. Eu acho que seria interessante prestar. Aí eu vou para a segunda conclusão em relação a esse mesmo gráfico. A gente teve agora, nessa semana, foi na quarta-feira, no dia 8, na terça, desculpa, foi o evento GRI Industrial Logístico, que é um evento que a gente gosta muito, para mim é o melhor evento de discussão de imobiliário do Brasil. E foi curioso, porque existem várias pessoas que ainda continuam fazendo entregas e eu não vejo nenhum problema você fazer um ativo espetacular em Guarulhos, como tem um grande operador que vai fazer um ativo lá, porque existe demanda. Guarulhos, para mim, é um mercado hoje que eu sou fã dele, eu aprendi a gostar de Guarulhos, mas não faz sentido você querer construir de maneira maluca pelo Brasil inteiro, especialmente coisas especulativas. Então, vai continuar tendo sobreoferta há muito tempo e a gente não consegue ver o preço dos galpões subindo, dos aluguéis dos galpões, desculpa, subindo de maneira real nos próximos 3 a 4 anos. Talvez daqui a 5, 6 anos, se o ciclo econômico brasileiro for longo, em algumas regiões, onde você vai ter.
E aí, retomando a história que eu comecei do galpão modular e do galpão Big Box, hoje o que está acontecendo, é por isso que eu vou sempre tentar voltar para o telespectador que é voltado para o mercado de fundo de investimento. Uhum. Você tem uma série de fundos de logística, menos do que você tem de escritórios. Sim. Mas eu sei que tem alguns fundos, acabou de ter um fechamento de um fundo grande, foi um follow-on do fundo, foi de muito sucesso. Uhum. E existem outros fundos em captação agora no mercado que estão fazendo roadshow. Eu acho que esse mercado vai crescer muito, vai ter muita gente olhando para esse setor. É um setor que para mim, é subrepresentado no mundo de fundos de investimento. Certo. Deveria ter 5 vezes mais, na minha opinião, deveria ser maior do que o mercado de escritórios, porque é um ativo de mais longo prazo, mais estável ao longo do tempo. Uhum. E aí eu quero voltar para os pontos que eu mencionei aqui. Em primeiro lugar, se o seu investidor, o seu telespectador que investe em fundos de investimentos, quiser olhar para fundos de imobiliários de logística, o primeiro ponto é ver a diversificação. Que tipo de galpão que eles estão investindo, se é modular ou se é Big Box. Mais importante do que se é só Big Box ou modular. Se o gestor entende a diferença dos dois e entende que a nova vertente de mercado é fazer o que eu gosto de citar o nome porque é um exemplo que eu gosto, merece o do crédito. A GLP a GLP é um dos maiores operadores de galpões do Brasil. Eles têm 3 milhões de metros quadrados. Eles fizeram um ativo em Cajamar que ele modula 4 mil metros quadrados e quando eles alugaram para um único inquilino, mas ele poderia ser modular a 4 mil metros quadrados e ter a mesma eficiência com 75 mil metros quadrados, com 91% de eficiência. Isto é, o inquilino paga sobre o aluguel de 100% da área, ele usa 91%. Se você vai para um modular mal dimensionado, esse número é 60%. Nossa. Então você vê a diferença. Se você estiver alugando por 20, imagina, estou pagando 20% para ter 91% de aproveitamento, R$20 para ter 60% de aproveitamento. O custo do ocupante é muito maior, obviamente. Então, olhar para as tendências. O galpão tem que ser híbrido. Então, o galpão tem. Nem todo lugar precisa de galpão híbrido. Uhum. Mas a tendência é ser híbrido o galpão. E outra coisa que é importante no mundo de galpões hoje é olhar para o last mile. Todo mundo está falando de last mile. Sim. Ninguém sabe definir bem o que é last mile. Como é que você vai formatar esse produto last mile? Como é que você vai automatizar o processo todo? Você tem o last minute para definir o last mile. Bom, vamos lá. Last mile você tem hoje 3 grandes movimentos de galpões. Você tem um galpão grande que é o hub de distribuição dos produtos. Então, tudo chega do porto, do aeroporto, fica tudo ali. E aí ele passa para galpões menores, mais próximos do centro consumidor. Só que hoje, quando você entra num e-commerce online, você, Arthur, quer comprar uma televisão, um iPad, um relógio, você não quer receber daqui a 10 dias. Sim, você quer receber daqui a 2 horas, daqui amanhã de manhã. Então você pega o seu carro, vai ter o shopping e compra. Isso. Então, para você ter isso de maneira recorrente e eficiente, as empresas logísticas têm que ter galpões pequenos. Na última milha até o seu grande Exatamente. Centro. Então, eu tenho que estar na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, aqui na zona sul da cidade. Eu tenho que ter galpões menores, onde vai um VUCzinho do galpão que está ali na Anhanguera, que traz aqui para dentro da Marginal, e aí sai um motoboy para entregar a coisa. Essas são as 3 grandes vertentes de galpões que a gente tem hoje. Está acabando o tempo. Preciso acabar, infelizmente, e você sabe que acabado de começar a falar. Portas abertas para você e para todo mundo lá da NAI. Já vamos marcar uma próxima, porque é sempre um prazer. Você disse que gosta de aprender com os clientes, aqui você gosta de ensinar quem assiste. Isso para mim é uma felicidade. Imagina, eu fico à disposição, agradeço e estou sempre às ordens. Obrigadão, viu? Sucesso e, estou à disposição para qualquer coisa. Para você, um grande abraço, um bom fim de semana, até semana que vem.